Nesse primeiro módulo, no segundo tópico, vamos estudar os aspectos da auditoria interna governamental. Esses aspectos são divididos em 6 e eles trazem as diretrizes de como deve funcionar essa auditoria. Tá? O primeiro é que ela é governamental, né, obviamente. Depois vem o aspecto de independência e objetividade, adição de valor, abordagem sistemática e disciplinada, atuação dos auditores internos na melhoria e eficácia dos processos de governança e de gerenciamento de riscos e de controles internos, e a avaliação e consultoria. Vamos passar por dentro de cada um desses tópicos, tá? Cada um desses aspectos, para compreender a auditoria interna. O primeiro aspecto é que a auditoria é governamental, obviamente, e ela visa a obtenção e a análise de evidências relativas à utilização dos recursos públicos, a qual contribui diretamente para a garantia da accountability, tá? Accountability é um termo em inglês para prestação de contas, tá bom? Aqui. Nas suas 3 dimensões, que seria transparência, responsabilização e prestação de contas, né? Nas suas 3 dimensões dentro da auditoria interna. A segunda definição desse governamental é a contribuição para a melhoria de serviços públicos por meio da avaliação, da execução dos programas de governo e da aferição de desempenho dos órgãos e das entidades no papel principal de atender a sociedade, ou seja, a melhoria do serviço, né, para o cidadão, né, através da avaliação, né, as avaliações, a melhoria desses programas de governo e aferição de desempenho, né, que é um mote agora muito forte da administração pública. E a sua atuação com vistas à proteção do patrimônio público. Patrimônio público, né? Por ser uma auditoria governamental, logicamente com a proteção do patrimônio público. O nosso segundo aspecto aqui seria uma dupla valência, no caso, a independência e objetividade, que estão intimamente ligadas. A independência, o DIN deve possuir autonomia técnica, tá? Deve se comunicar diretamente com as pessoas de maior nível hierárquico dentro da unidade auditada, ou seja, a alta administração. A gente já viu naquele decreto, né, nos vídeos anteriores, que a Audin ela é vinculada à alta administração. Por exemplo, no caso da universidade, ao seu conselho superior, ao conselho diretor, tá? Ou seja, e deve se comunicar diretamente a esse conselho. Que permitam a UAG aqui, tá? É a Unidade de Auditoria Interna Governamental, é um termo utilizado pela instrução normativa. Permitam ao UAG cumprir suas responsabilidades livre de interferências, isso é importante, tá? Na determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional e na comunicação dos resultados. É por isso que é importante, por exemplo, a unidade de auditoria ter auditores concursados, né, de carreira, ter menor interferência política possível, né, justamente para que essa autonomia técnica ela não seja atingida, não seja sofra interferência, na verdade. Segunda valência é a objetividade. Os auditores aqui já não diz respeito já à unidade auditada. Essa independência diz respeito à unidade auditada do que ela deve oferecer, né? Autonomia técnica. Já a objetividade, ela diz respeito aos próprios auditores. Os auditores internos governamentais, por sua vez, devem atuar de forma imparcial e isenta, tá? Evitando situações de conflito de interesse ou quaisquer outras que afetem sua objetividade, de fato ou na aparência, ou comprometam o seu julgamento profissional. Então, a atuação do auditor precisa ser uma atuação com menor interferência possível, né? E esse auditor deve trabalhar também de forma que nada comprometa seu julgamento profissional, já que é uma atividade
de controle, né? O terceiro aspecto é a adição de valor. Ela diz respeito ao alinhamento do planejamento dos trabalhos da UAIG com as estratégias, os objetivos, as metas da organização, os riscos a que os processos da unidade auditada estão sujeitos, além das expectativas do destinatário dos trabalhos de auditoria, quais sejam a alta administração, os gestores da organização e das entidades públicas federais e a sociedade de um modo geral, tá? Esse alinhamento, essa adição de valor é justamente esse alinhamento entre a unidade de auditoria com todo o objetivo central das unidades auditadas, assim como as expectativas dessa alta administração, né, de chegar a um objetivo em comum. Então, o papel da auditoria é essa adição de valor no objetivo comum dessas unidades. Outro aspecto da auditoria interna é a abordagem sistemática e disciplinada. Essa é a abordagem que exige um maior desenvolvimento da equipe da auditoria e maior conhecimento das áreas de negócio da unidade auditada, além do maior domínio dos procedimentos e das técnicas de auditoria. O trabalho da auditoria deve ser metodologicamente estruturado, baseado em normas e padrões técnicos e profissionais, e estar sempre suficientemente evidenciado. Ou seja, esse trabalho, né, da auditoria, ele é um trabalho técnico, puramente técnico, né, e ele deve ser baseado em orientações, por exemplo, na orientação normativa do próprio CGU, né, no caso, por exemplo, aqui da Instrução Normativa número 3 de 2017, assim como demais legislações. Então, ele precisa também, além disso, dos padrões técnicos dispostos nesses normativos, eles precisam estar evidenciados. O que é evidenciados? Comprovados, né? Utilizando essas técnicas para chegar a essas evidências de auditoria. Também temos aqui como aspecto a atuação dos auditores internos na melhoria da eficácia, que seriam os objetivos dos trabalhos de auditoria para que contribuam para o alcance dos objetivos organizacionais da unidade auditada e para o aprimoramento dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle. Essa atuação dos auditores internos na eficácia, na melhoria da eficácia, o que podemos entender como eficácia? A eficácia é a capacidade de atingir os objetivos e metas ou produzir resultados esperados, focando no que, né, foi feito, independente dos recursos utilizados. Então, o aspecto aqui é que os auditores trabalham nesse sentido. E por último, temos a avaliação e consultoria. Como esse aspecto são atividades típicas de auditoria, já na parte da execução, trabalharemos eles de forma mais específica nos próximos vídeos.